É uma continuação de um vídeo meu antigo que eu fiz, que o povo gostaram bastante, que é de bem estranho e pervertido. Mas enfim, vamos iniciar. Depois da derrota do dragão lá, elas estão conversando do que elas vão fazer depois daquela derrota que eles tiveram com o dragão. E a pervertida Chan, ela fala para a elfa o que ela vai fazer. Ela fala que vai procurar um lugar para dormir e descansar, já que ela nem ela mesma sabe o que quer fazer. Então, a pervertida Chan, ela fala: você quer vir para minha casa? Eu vou ter que devolver essa faca aqui mesmo, então você pode vir e dormir na minha casa. Ela não quer aceitar no começo, mas no fim acaba aceitando. Logo depois ela fala: só que eu quero saber uma coisa bem particular sobre você. Ela fala: o que é? Você é virgem? Ela perguntou isso. A logo a Elfa fica tipo chocada. Que tipo de pergunta é essa? E ela vai dormir com raiva, reclamando. Aí ela fala: já tava perguntando, tava curiosa. Mas ela fica meio tímida, deitada de lado, pensando. E no fim ela fala que teve um namorado muito tempo atrás e tudo mais. Só que a pervertida Chan, ela fala que isso é entediante, que parece ser a história de dois bocóis. E ela acaba ficando muito irritada. E depois ela vem com o papo tipo: nós temos que ter relação com uma pessoa que nós amamos, que nós vimos pela primeira vez e namoramos. Logo ela fala: é gente como você que são mais pervertido que o normal. Literalmente, ela chama ela de muito pervertida, porque gente assim é extremamente pervertido, que fica culpado. E depois de outro dia, ela acaba chegando na casa da pervertida Chan, que ela mora numa mansão. E isso assusta também a elfa, dizendo: nossa, você é muito rico, o que seus pais trabalham? Ela fala que são açougueiros e coisa de peixe. Ela diz: seus negócios estão indo muito bem. Depois disso, a pervertida Chan acaba encontrando a avó dela, onde a avó dela abraça ela, tem aquela amizade toda. E a elfa Chan, ela fala: ela é tão amigável, parece nem ser a sua avó. Ela fala: não irrite ela não, se irritar ela você pode acabar morta. Ela trabalha pro governo que mata demônios, e quando ela vai matar demônios, ela fica dançando e matando os demônios, tanto que ela é conhecida como a dançarina fantasma. A elfa fala: hoje em dia nem me surpreendo mais. Entrando na casa dela, ela vê que também a casa é muito grande, tanto que dá pra se perder. Só que parece também a irmã da pervertida Chan, que é a mais velha, e fica bastante amiga da elfa. As duas são bem amizadas uma com a outra. Depois disso elas vão tomar banho, até o momento que a pervertida Chan, ela fica encarando as costas da elfa. A elfa logo fala: tá olhando o quê? Tá olhando minhas costas pra quê? Ela fala: eu sabia que você era uma pervertida culpada, mas isso nas suas costas. Ela fala: o que nas minhas costas? E quando ela vai olhar, tem uma tatuagem de Suboku nas costas dela. Ela fica tipo irritada, dizendo: o que é isso nas minhas costas? Ela fala tipo: eu pensava que essas tatuagens eram feitas bem na barriga, perto do negócio. Sim, é uma tatuagem de Suboku, então ela fica bem perto do negócio da mulher, se for fazer esse tipo de tatuagem pervertido. E ela manda ela tirar. Onde ela tenta tirar, ela sente muita dor, porque ela raspou as costas dela todo dia, até sangrar. Mesmo assim, não saía de jeito nenhum. Então, ela acaba resolvendo falar para a irmã dela, dizendo: deve ter sido alguém que amaldiçoou você, ou alguém fez essa tatuagem quando você tava dormindo. E quando a irmã dela vê, logo ela fala: você é pervertida? Porque tipo, essa tatuagem era pra ser feita atrás do abdômen. E ela fala: minha mãe. Depois disso, ela dá uns cursos dizendo que essa tatuagem aí é uma tatuagem de Suboku, como eu falei a vocês. E além disso, ela pergunta se ela conheceu algum mago ou alguma pessoa que deve ter colocado isso nas costas dela. Ela falou que nunca viu, então ela falou que não deve ter problema. Só que é uma tatuagem que não vai sair tão fácil. Bem, ela acaba entendendo que ela não pôde ajudar, pelo menos naquele momento, que não tinha como ajudar, mas agradece e tudo mais. Depois começa a contar a história da pervertida Chan, que quando ela era mais novinha, ela não tinha emoções nenhum, mas que todo mundo da família tentava fazer alguma coisa, ela nunca mostrava um sorriso, ou alegria, ou mesmo uma tristeza. Todo mundo estranhava ela, mas mesmo assim, a vida dela continuou. E quando ela completou 20 anos, um cara chamou ela pra namorar. Ela no início não entendeu o que era namorar, ela não sabia nem o que é namorado. Sim, eu tô falando da palavra em si. O cara tentou explicar a ela o que é isso, mas no fim conseguiu se namorar, tanto que os dois até se beijaram e tudo mais. Ela estranhou, não sabia o que era aquilo, o cara metia a língua na boca dela e ela meio que ficava tipo: o que é isso? Eu não entendo isso. E mesmo assim eles tiveram um negócio bem picante, que eu não vou nem explicar muito aqui, porque eu não sei nem se o YouTube vai permitir. E sim, acabou rolando H aqui. Só que quando eles terminaram, ele foi o único que acabou soltando o seu gloriosa. Mas o caso dela, pra ela, era nada demais. Ela não sentiu nada, absolutamente nada. Até pensei que ele
cara era impotente, mas não é isso não, isso vai se explicar daqui a pouquinho. Depois de 2 anos e 6 meses, o cara chama ela diretamente pra conversar em um local ali, não dos dois conversam, que dá pra ver que é pra terminar o namoro, mas ela meio que não entende, ela fala, você quer conversar comigo porque quando nós estamos namorando, eu só fico lendo um livro. Eu disse, ué, quer dizer que o cara tá chamando um cara de impotente, e ele fala que não, ele até achou engraçado por ter falado isso assim no momento errado, mesmo assim ele disse que até no início achava que era impotente, mas descobriu que não era isso, tanto que ele pergunta, você me ama? Você sequer gosta de mim? Ela simplesmente quer a realidade? Não, absolutamente nada. Aí ele meio que fica triste, mas fala, então nós se vemos, e vai embora e nunca mais volta, mostrando que ela não sente absolutamente nada por ninguém. Depois de 6 meses, acaba chegando um presente, onde ela ganha. Era um chifre de unicórnio. Ela não sabia muito para que servia, mas ela imaginou que só pelo formato do chifre do unicórnio era algo bem interessante. Então ela começa a usar ele para aqueles fins. Só que no momento que ela coloca bem perto, ela começa a sentir uma coisa estranha, ela fica até assustada. Mas no fim, ela ainda fica curiosa, então ela meio que, sim, ela completa aquilo. E assim, ela finalmente consegue liberar os instintos dela. E no fim, quando acaba o chifre quebra. E esse chifre, se fosse uma pessoa normal, a pessoa poderia até morrer de tanto prazer. No caso dela, foi suficiente para liberar os instintos dela, que estava todo oprimido dentro dela. E assim, ela chegou a entender o que aquele cara, que era o namorado dela, tentou falar para ela. E assim, meio que ela chorou. Ficou triste pelo o que aconteceu pelo cara, que ela não tinha entendido, mas acabou entendendo. E assim, ela foi em busca de objetos que poderia dar um pouco de emoção para ela. Nossa, essa menina deve ser amaldiçoada. E quando ela está correndo diretamente para uma dungeon, a outra garota, a pervertida Chan, ela para a elfa para poder analisar uma coisa que tá ali. Ela pergunta, é um inimigo? Na verdade, ela pega um sushi e bota ali no chão e manda a elfa calar a boca. Assim aparece uma criatura bem esquisitinha, mas já sei que vai ser uma coisa ruim. Por quê? Ela tá lá, a garota elfa acha fofinha, bonitinha. Só que a criatura acaba desmaiando porque aquilo ali tinha sonífero na comida. E a garota acaba pegando a pervertida Chan e diz que vai fazer coisas bem esquisitas com esse bichinho. A elfa até fica um pouco chocada. Não sei como ela se choca por causa dessa doida aí. Depois ela afoga esse bicho na água para acordá-lo. A elfa até fala, pare com isso, ele é tão fofinho para se machucar assim. Ela fala que ainda nem iniciou o que pretende fazer com esse bicho. E sim, ela faz coisas bem como o nome sugere, pervertida Chan. Ela coloca naquele lugar, nas melancia, para ele espancar a melancia dela. Isso quando a elfa só tá lá com vergonha, mas por cara dela parece que ela tá querendo. Mas eu acertei. Quando a pervertida Chan foi dormir, a elfa foi resgatar o bicho. Mas quem disse que ela foi resgatar o bicho? Ela disse que queria experimentar o que a elfa experimentou. Ela disse assim, que vou liberar você desde que você faça... Eu senti o que a pervertida Chan sentiu. Então o bicho só pega os dedos e fica mandando ela se aproximar. E ela se aproxima, na onde ele rasga a roupa dela e ia fazer a mesma coisa que fez com a pervertida Chan. Só que a pervertida Chan acaba acordando e vendo e dizendo, tá fazendo o quê? Isso aqui é meu. E toma dela. Mas ao mesmo tempo, acaba aparecendo uma pessoa, que na verdade era aquele anão do início lá, que eu falei da parte 1, quem não viu o mangá ainda, que eu analisei. E ele fala que tá lutando contra um inimigo extremamente perigoso. Todos começam a se preparar para a batalha. A elfa até fica séria. Mas, mano, a criatura que aparece, não vou mostrar. Eu vou deixar até censurado, porque a criatura é uma giromba gigante, mano. E essa coisa começa a cuspir, e é aquilo que vocês imaginam. Não vou nem falar o que é, porque você já sabe o que é. Eu sei que vocês sabem. Mas todo mundo começa a correr, incluindo a elfa, todo pânico. E ela até pergunta, que coisa é que ela tá cuspindo? E o anão fala, se você for pego com isso, independente do gênero, vai ficar grávido. Em resumo, ou homem ou mulher vai ficar buchudo se for pego. Mas a pervertida Chan, ela fica pra lutar. Ela pega a faca dela e se prepara pra lutar. Até a própria elfa se prepara pra lutar. Mas na verdade ela só pede pra ficar girando ela igual uma breba e jogar na criatura. E sim, ela faz isso. Ela pervertida Chan e começa a girar ela e joga ela pra bem longe pra conseguir chegar até a criatura. A criatura acaba cuspindo. Só que a elfa consegue torar no meio o cuspe dela e vai diretamente até a criatura. E assim consegue não cortar a criatura, que me deu uma dor no meu, não vou nem dizer. E assim consegue cortar com muito estilo. Aí a pergunta, o que foi? Para os colegas dela. E a elfa fala, surpresa, ela é uma família de pescadores. E ela, então o cara fala, ela é uma cavaleira?
Depois disso, pra agradecer, o anão começa a dar pão a elas pra elas comer. Elas ficam comendo pão. Só que ele pede também pra ver a faca dela. E assim ele vê a faca e vê que essa faca foi feita com a matéria do dragão que atacou a cidade, que tá no meu outro vídeo desse mangá. E ele pergunta se foi ela que derrotou o dragão. Só que ela fala que foi a elfa que derrotou, que ela é bastante forte também. E assim ele meio que se sente culpado, porque ele diz que ele bateu uma gloriosa pensando nela uma vez. E a elfa fica tipo, precisava me dizer isso? E a Pervertida-chan, ela fala que conseguiu pegar aquelas bolas daquela criatura que saiu. O anão quer essas bolinhas, tanto que ele quer trocar com as coisas que ele tem. Tanto que ele mostra suas coisas para a Pervertida-chan para ver se ela se interessa. Ela diz que tudo é lixo, mas ela acaba encontrando um item que ela acha interessante, que é uma pedra brilhante. Só que ela acaba tocando nessa pedra, assim desmaiando. E ela pergunta, o que diabos é isso? Ele fala que é uma pedra muito rara, que só pode ativar para uma pessoa que seja digna dessa pedra. Geralmente só é pessoas virgens que é digna dessa pedra. Quem não for virgem vai acabar desmaiando e não conseguindo tocar nessa pedra. E adivinha o que acontece? A elfa pega essa pedra e não acontece nada. E assim os dois ficam encarando, tipo, ela é virgem. E a Pervertida-chan começa a bater na bunda da elfa, porque ela mentiu para ela, dizendo que ela não era virgem. Depois a elfa fica com muita vergonha, sem saber o que falar. E a Pervertida-chan fala, não deveria mentir para mim, isso não é motivo de vergonha por ser virgem. E ela fala que tinha medo dela zoar ela. Mesmo assim, o anão fala que vai entregar aquele mineral para ela. Ela diz que não quer aceitar isso, porque isso aí parece coisa de pervertido, então ela não quer aceitar essas coisas. Ele fala que esse mineral é extremamente poderoso e ela pode utilizar para fazer armas. Sim, pode utilizar para construir alguma arma que pode fortalecer os golpes dela, como o socador, como ele tá mostrando aí. Só que o problema que eu penso aqui, mano, é que se ela perder a sua virgindade, essa arma não seria mais útil. Então seria uma arma meio que temporário. Mesmo assim, ela fica ali pensando, sem saber o que ele tá falando com isso. Mesmo assim, ele acaba se despedindo porque eles que vai embora e elas estão dizendo que vai pra uma dungeon. E ele fala que é pra tomar cuidado porque as coisas estão começando a ficar perigosas e estranho. Enfim, eles acabam chegando na dungeon, que é um grande buraco, não sei quem conseguiria entrar dessa dungeon aí e depois sair. Mas a Pervertida-chan acaba empurrando a elfa pra dentro do buraco. Na hora ela cai. Mas tinha um lago lá embaixo. E assim ela sai caindo no lago e tudo mais. Só quando ela sai, ela fala, pelo menos poder me avisar. Ela falou que ela ia incitar de pular. Então ajudou uma ajudinha a ela. E assim tem uma saída lá. Onde quando elas vão lá, e a elfa fica surpresa, porque lá dentro tem uma comunidade morando ali, onde eles trabalham e tudo. E vende todo tipo de coisas esquisito e duvidoso. Mas aparece uma moça que é estranha. Ela aparece do nada, pedindo um favor. Aí logo a Pervertida-chan pensa que é pra fazer collab. E é aquele collab de tesoura que vocês imaginam. E a garota estranha fala, não é isso não. Ela fala que tem algo interessante que servirá para ela. Ela fala que tá pouco dando mínima para isso. E vaza dali. A garota acaba ficando com raiva que ia lavar a boca dela com sabão. E depois ela fala que ela vai ver só. E assim elas param pra comer um pouquinho pra poder ir para a dungeon com a barriga cheia. Só que parece aquela jovem de novo, querendo conversar com ela e fazendo bastante raiva de novo. E acaba tentando se apresentar para elas. A outra elfa tenta até conversar, mas a Pervertida-chan, ela não quer conversar muito com elas. E sem falar que elas também falam que a dungeon é perigosa e não tem como entrar lá sem permissões. Só que a elfa acaba mostrando que elas têm a permissão, que é um colar, que é um passe para poder entrar. E isso acaba espantando aqueles dois, porque eles não tem esse passe e é difícil muito conseguir esse passe. A elfa até fica sem jeito, dizendo, não sabe que é tão difícil assim. Tanto que esses dois querem ir junto também com eles. Só que a Pervertida-chan, ela acaba se negando e a elfa querendo que eles vão. E ela fala que nunca, porque ela não quer um fado seguindo ela. Ela não quer ser responsável pela morte deles dois. Mas os dois acabam implorando que quer ir junto, que eles vão ajudar e eles não serão inúteis. E aí ela fala que a Pervertida-chan, ela é chata, mas vai deixar eles ir. Só que a Pervertida-chan acaba puxando o cabelo dela e falando no ouvido dela, dizendo, eles são fracos, vão morrer e a culpa vai para você. Então ela acaba pedindo desculpa e dizendo que realmente ela não vai poder ajudar. E acaba pegando o bico, deixando eles dois lá para poder ir embora. E assim, quando chegar na dungeon, eles vão lá para poder entrar e dar o passo ao segurança. Só que a elfa fica procurando e não encontra.
caça em todo lugar e assim ela meio que descobriu que perdeu. Na realidade ela esqueceu do local lá, parece que quando ela tirou deixou no local e esqueceu lá, não sei como, a F é muito burra. Os dois até pensam em devolver e tudo mais, mas não vale a pena dar uma olhadinha e depois nós voltamos e entregamos de volta. É isso que eles pensam pelo menos. E assim eles acabam decidindo ir pra dungeon e olhar um pouco e depois voltar. Enquanto isso a P28 pega a elfa e começa a fazer coisas bem esquisitas e fia o dedo dela naquele lugar que eu não vou falar e nem mostrar. Mesmo assim ela manda a elfa caçar esse cola que ela deve ter esquecido em outro lugar. Chegando lá no local que estava comendo, o cara falou que aqueles dois que estava conversando com eles tinha pegado e tinha ido embora. E a elfa fala, o quê? Sério? E a pega acaba saindo correndo até o local onde pergunta se vira aqueles dois. O cara falou que eles acabaram de passar, não deles estão dentro da dungeon, caçando ervas, coisa do tipo. Só que eles não esperavam que ia encontrar um bicho bem colossal, gigante que tá encarando ele. A garota fica tremida de medo e ele captura a garota e puxa o vestido dela. Enquanto isso, o nosso garanhão aqui, ele tenta salvar a sua amiga de infância, onde ele acaba avançando, só que ele acaba sendo derrotado com uma mão só. E não só isso, como ele também é capturado e o bicho abre a grande boca. Eu já tô achando que ele vai comê-lo, devorar mesmo. Enquanto a elfa e a pervertida Chan, ela está gritando na elfa com raiva. E aí a pervertida Chan manda a elfa calar a boca, que ela está pensando o que vai fazer. A elfa também está querendo pensar qual vai ser o plano para conseguir entrar ali, já que só pode entrar com um passe. E a pervertida Chan nem ela mesmo sabe como vai conseguir entrar ali. Mas acaba aparecendo aquela garota no começo, que eu tava achando que era aquela que acabou entrando na dungeon. Mas é essa aqui. E ela tem um passe para poder entrar. E a elfa acaba vendo ela e fala, nós vamos ter que falar com ela para ver se ela deixa nós entrar. É exatamente isso. Ela vai falar com ela, chama a atenção dela e ela conversa com ela. E ela pergunta, o que vocês querem comigo? A elfa quer pedir desculpa pelo que aconteceu hoje mais cedo. Então a garota fala que vai logo direto ao assunto, que eu não quero perder meu tempo não. E ela, com muita vergonha, a elfa, ela tenta falar com ela que ela perdeu o seu passe. E assim ela pede para entrar com ela, para conseguir recuperar o seu passe e conseguir fazer as coisas que eles querem fazer. Mas isso meio que irrita um pouquinho a garota, falando que por que ela fazeria isso. E ainda começa a se exibir, dizendo que ela fala hoje mais cedo com ela. A menina começa a se irritar e depois pega a faca da pervertida Chan e começa a ameaçar ela de atacá-la. A garota começa a mangar dela, ri, que só bexiga, e ela fala que ela é patética porque deixou o dragão fugir. E sim, ela sabia quem é ela. Tanto que ela fala que se fosse ela, não tinha deixado o dragão fugir, que ela devia correr atrás do dragão, devia ir pra dungeon. E acaba até dando uma tapa na faca para jogar longe, dizendo que ela não tem essa coragem toda. A pervertida Chan disse, deixa quieto, vamos procurar outro jeito para conseguir entrar, deixa ela pra lá. Só que a garota não fica satisfeita, acaba ameaçando a pervertida Chan. E a pervertida Chan, me solta agora ou eu vou te mutilar. Ela fala, eu só quero ver isso. Enquanto isso, o nosso grande herói aqui está completamente nu. O Tro não chegou a devorar ele, só tirou a roupa dele. Não só isso, como ele vê esses dois como brinquedos. Sim, parece que esse bicho acha que eles dois são brinquedo. E como ele acha que eles são brinquedo, ele começa a brincar de um jeito bem pervertido. Não vou nem falar muito porque ele faz aquilo. Fazendo dois bonecos, que ele acha que é boneco, namorar e casar, digamos assim. E por fim eu vou terminar meu vídeo aqui porque já tá ficando grande e eu quero fazer só até aqui no momento, que eu ainda tenho que fazer outros vídeos que vai demorar muito. Então se vocês gostaram, dê aquele like e tudo mais. E se esse vídeo atingir 500 likes, eu faço a continuação dele mais rápido possível. E até a próxima.